Boa tarde, eu sou a Beatriz Forrati Machado, estudante do curso de Educação do Campo da Universidade Federal de Pelotas. Vou, posteriormente a essa minha fala, relatar a passagem do estágio de extensão da ETA. O meu estágio, o nome dele é Despertando Contadores de História, em que reuni grupos de adolescentes para aprender a contar, aprender gestos, aprender formas de passar para a criança da educação infantil de uma maneira bem lúdica a contação de história. Segue nas cenas próximas essas passagens. Boa tarde. Então, nós estamos aqui em Polo, a convite da professora Beatriz, para nós fazermos esse pequeno projeto de extensão, né, que é Despertando Contadores de História. O que vocês esperam desse projeto? Quando vocês se inscreveram, o que vocês esperavam encontrar aqui? Aprender a contar história. Vocês sabem que muito aconteceu direito. Quando eu comecei na escola de educação infantil, eu não sabia contar história direito e eu fui busca. Eu encontrei muitos links, muitos videozinhos no YouTube que davam dicas de contação de história. Eu encontrei na escola uma pessoa que era uma base na contadora de história. Ela pegava uma caixa e transformava na história maravilhosa. Eu comecei a me encantar. O que eu vim trazer para vocês? Essas ideias de pequenas coisas podem transformar. Eu não preciso contar a história lendo aqui, olha, observando. Eu posso contar a história movimentando, eu posso contar a história fazendo ideia. Tem muitas formas de contar a história. Eu carregar uma mala diferente já chama a atenção do cliente. Eu botar um fantoche na mão já chama a atenção do cliente. Um livro gigante como esse, ele já chama a atenção de todo mundo. Então, a criança, principalmente na educação infantil, qualquer coisa diferente envolve a educação. E é isso que eu faço para vocês. Vocês vão receber a visita de uma contadora de história que vai dar pinceladas, quer dizer, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer careta, a gente deve usar máscara, a gente deve usar um chapéu diferente de mágico, por exemplo, se eu vou contar fazer uma mágica, basta botar uma cartola na cabeça. Já para uma criança de educação infantil, porque elas viajam no mundo da imaginação, elas adoram. Então vocês podem pensar na contação da história de vocês de qualquer forma. Vocês podem pegar um livrinho e contar a história. Eu sei, mas se vocês forem contar uma história de um livrinho, vocês vão virar o livro para você, uma criança de educação infantil, ou vocês vão virar o livro assim? Eles querem muito movimento, eles querem olhar, aí tu conta a história e eles querem ver, você tem que deixar eles ver. Criança pequena interage também. Se vocês estão contando uma história com um fantoche qualquer, se vocês fizerem qualquer movimento no fantoche e perguntar uma coisa para uma criança, vocês viram o porquinho por aí, digamos que vocês perguntem assim, e eles estão vendo o porquinho lá atrás, a criança vai responder. O que a criança vai responder? Então esse tipo de coisa, de jogo, que é o que vocês vão aprender. Como é que a gente faz para contar uma história, para atrair, para transformar a história interessante, que por último, no término do nosso produtivo, vocês vão criar uma história, ou vão buscar uma história já criada, e vão fazer uma contação na escola de vocês funcionam. Combinado assim? Nesse momento, os alunos passaram a pesquisar as sugestões de links em que aparecem vídeos sobre a contação de história. Portanto, eles estão bastante empolgados e assistindo, ouvindo as sugestões e tem que aparecem os links propostos. Esse grupo pode se apresentar e dizer para nós o que pensou na contação de história. Bom, então o que a gente pensou aqui era criar uma história nova, fazer com personagens de livros, para crianças pequenas e só um pouquinho. O que mais vocês pensaram, Ricardo? Nós pensamos que a Débora poderia explicar. Débora. Tá, aí a gente criou novos personagens, uma história nova que se chama Uma Viagem Longa e Louca, que tem de personagem Chapeuzinho Vermelho, o Mágico, o Gato, e fazer ensinamento à criança. Muito bem. Porque criança é mais linda.
E criança? Imagina. O que mais? Criança gosta de? Brincar. Contar. Muito bem. E o grupo do Pedro? O que vocês pensaram em fazer? Oi! Eu sou a bruxa da Pincel. Bom, a guria do meu grupo não pode vir hoje por causa que a avó dela está com problemas de saúde e nós vamos fazer o teatro da Rapunzel para mostrar para as crianças das escolas. A Bárbara, que faz o grupo comigo, não pôde vir hoje, mas a gente vai fazer um teatro com fantoches até as princesas faltam um pouco. Muito bem. Não discurso, né? Assim, mas eu sempre gostei, gosto muito também, eu trabalho muito na escola com a parte de gênero. E muita coisa eu pesquiso na internet também. Né? Outras coisas eu crio, outras coisas eu invento, outras coisas eu consigo lá. Eu junto um pouquinho de tudo e faço uma coisa só. Como eu sempre trabalho com isso, como eu trabalho agora só com educação infantil, eu estou investindo como mais onde eu trabalho também, só para a escola, eu faço a itinerância, eu faço tudo. Aqui eu estou na supervisão de ano, então eu não estou direto em sala de aula, mas eu trabalho lá. É um projeto que eu tenho na escola, lá, DSS, que é contação de história. E sempre quando eu começo a contação de história, eu sempre trago a carta mágica. Eu era menina, eu morava com ela, depois que eu ficava na escola, eu ensaiava com ela no horário que eu ficava aqui quietinho. Era o horário que eu tinha que ensaiar. Eu não tinha muito tempo, não tenho. Quando eu tinha muito turma privada, eu trabalhei na BD, em dança, levei as minhas com CCF para apresentar no festival de dança. Na OFF eu trabalhei também trabalhei com dança com a filha. Eu não vou brigar, por favor. Eu gosto das minhas professoras, porque também tenho amor em meus colegas. Palma no bigode do amor? Agora vamos apresentar a peça Uma Viagem Longa e Louca. Era uma vez em um bosque, em uma cidade de tão distante, vivia uma gata. Chamada Lene, que morava no bosque com 2 gatos de rua. Estava passeando e viu algo passar por ele. Quando foi olhar que era, viu um raio misterioso. Agora tá. Bom, a gente vai contar a história da Chapeuzinho Amarelo. Era uma vez, numa cidade, uma Chapeuzinho Amarelo, que vivia numa floresta, onde lá tinha muitas borboletas, passarinhos, flores, era lindo de ver. E ela vivia com sua vovozinha, bem lindinha também. E ela usava um capuz amarelo. Mas vocês sabem por que ela usava um capuz amarelo? Porque ela tinha medo. Tinha medo de bastante coisa. Tinha medo de tomar banho, da sua sombra. Ela não brincava por medo de tomar banho depois. Ela tinha medo de subir as escadas, de descer as escadas. Tinha medo de tudo. É tudo mal. Quem sabe? Não sei, mas a coisa que ela mais tinha medo era do lobo mau. Pode falar. Fala que Isso. Um dia, um lobo que morava muito longe descobriu que havia uma menina que morria de medo dele. O quê? Eu não acredito! Tem uma menininha que tem medo de mim? Não pode ser! Ao concluir o meu projeto de estágio, acredito ter atingido o meu objetivo, pois percebi nas crianças, principalmente nos adolescentes, o brilho no olhar e quando eles descobriram que eles sabiam contar história. E quanto foi criativo para eles, o quanto eles criaram em cima das histórias, não pegaram aquela história pronta, aquela história padrão, criaram outras histórias, aprenderam muito com a diversidade, aprenderam muito com a fala da professora que veio falar da contação da história, aprenderam muito lendo no YouTube e acredito que serão os futuros contadores de história.